O filme se inicia com uma selva. Sons de animais se dissipam na imensidão do local. Passos lentos como de um animal são escutados, até serem revelados sendo apenas de um único homem. Um homem musculoso, com uma grande barba e uma roupa feita de pele de um leão. Ele entra em uma cabana escura, abre uma cerveja e se senta em uma cadeira de ossos, só para ligar a televisão, que revela que Peter Parker é o Homem-Aranha. The true identity of Spider-Man. He's a high school kid in Queens named Peter Parker. Somos apresentados a uma linda mesa de jantar recheada por um banquete. Peter tá na ponta sorrindo, se divertindo com os acompanhantes, Tia May, Ned, MJ, todos rindo como uma família feliz quando algo chama a atenção do Peter. Uma aranha! Uma aranha no canto do teto, presa na própria teia, se esforçando para sair. Peter parece estar num lugar sujo, estranho, com uma roupa laranja. Ele tá na prisão. Focamos novamente na pequena aranha, indefesa e presa na própria teia, não conseguindo sair e desistindo, assim como Peter. Vemos Peter escrevendo o que parece ser uma carta, quando dois homens enormes e ameaçadores sentam ao lado dele, o deixando apertado no meio. Ele continua escrevendo. Oi, MJ. Eu espero que a May consiga te entregar isso. Tem que estar até tranquilo aqui. Tirando uma quantidade considerável dos presos que eu mesmo coloquei aqui tentando me matar diariamente. E eu fiz um amigo aqui na prisão, o Boomerang. Boomer pros íntimos. Faz uns meses que eu prendi ele, mas diferente de todo mundo aqui, ele é o único que não quer me matar. Na verdade, ele é um nerdola que nem eu. Conhecimento de Star Wars e física dele são incríveis. Ele é muito parecido comigo, mas ele não teve as mesmas oportunidades. E aí que eu me dou conta que eu tenho muita sorte de ter vocês. Eu tô conseguindo esconder bem os poderes por vocês. Tudo por vocês. A narração continua e acompanhamos a rotina de Peter na prisão, assim como quando o protagonista Elliot, de Mr. Robot, é preso. Peter come comida estranha, recebe olhares estranhos e finge ser péssimo no basquete para desviar as acusações dele ser o Homem-Aranha. Boomer e Peter conversam sobre como eles foram parar ali. Boomerang ri, dizendo que Peter sabe muito bem, mas tá curioso pra saber como ele tava ali. E assim a gente tem um flashback de algumas semanas no passado. Acompanhamos o metrô movimentado de Nova York. O oceano da multidão é tão vasto que é impossível de identificar qualquer indivíduo. Apenas vemos um garoto com boné, de capuz e uma mochila de longe. A câmera vai se aproximando dele, trocando entre celulares de pessoas no vagão, compartilhando postagens no Twitter sobre a identidade recém-revelada do Homem-Aranha. Memes sobre o garoto sendo um nerd pobre qualquer. Outro celular mostra uma entrevista do Flash Thompson dizendo que sempre foi o melhor amigo do Peter e se orgulha do amigo. Em outro celular, J. Jonah Jameson tá entrevistando Liz Allen. Ela diz que Peter é um mentiroso que colocou seu pai na cadeia e destruiu sua vida. Tudo isso enquanto nos aproximamos de Peter. Confuso, escondido, diferente da cena em Homecoming, em que ele andava com seu rosto de fora no metrô, agora ele tá escondido. O metrô para, as pessoas que assistiam seus vídeos saem, duas entram e se sentam ao lado do Peter no vagão, também escondidas, revelando-se como MJ e Ned. Eles começam uma conversa séria sobre onde eles poderiam ficar juntos. MJ fala que May tá ficando com a sua tia, Annie, e eles poderiam ficar no porão da sua casa. O metrô para e eles saem. Enquanto eles estão saindo, a gente vê alguém os seguindo enquanto fala no telefone. A gente vê pessoas com camisetas do mistério e panfletos escritos "Acreditamos em mistério" espalhando-se aos montes. Acompanhamos os jovens entrando em um apartamento silenciosamente, mas esse silêncio é quebrado quando a May abraça o Peter com força. Eles conversam trivialidades, nada sobre a identidade revelada. A gente vê que a May estava lavando a louça e o Peter se oferece para ajudar. É uma cena para demonstrar o companheirismo de uma mãe solteira e seu único filho. Ela vê que Peter não sabe muito bem como lavar a louça e tenta ensinar ele, mas os dois acabam derramando água no outro e começam uma batalha de água. É um momento necessário para mostrar a conexão entre a May e o Peter que nunca foi mostrada nessa franquia.
Peter conversa com a MJ sobre tudo o que tá acontecendo, como a cena deles dois conversando no celular lá no filme original. Ele tá preocupado se ela estaria em perigo por causa dele, que ele não tinha mais certeza de quem realmente ele era depois que a sua identidade foi revelada. Como separar quem é Peter Parker do Homem-Aranha? MJ o beija, dizendo que pra ela, o Parker molenga sempre vai ser a parte mais importante. Os dois dormem juntos, enquanto May os cobre. A tela escurece, barulhos acontecem, a SWAT entra na casa, derrubando e destruindo tudo, procurando pelo Peter. Uma confusão acontece enquanto a Anne desce desesperada. É o tipo de cena com uma câmera confusa, mexendo constantemente. Ele é preso, e uma cena semelhante ao No Way Home original acontece. Ele tá lá preso, uma discussão sobre os drones, interrogatórios, Peter sendo escoltado para um tribunal, com uma população enorme, de um lado os apoiadores do mistério, do outro os fãs do Homem-Aranha. Ele entra na corte para as acusações e seu advogado é Matthew Murdock, e ele consegue livrar o Peter das acusações de ter matado o mistério. Afinal, era só um vídeo que facilmente poderia ser desmentido com o tempo, mas ele não conseguiu livrar Peter das acusações de vigilantismo e colocar pessoas em perigo, o que no estado de Nova York lhe daria cadeia como maior de idade. Peter então é condenado a 5 anos preso. A gente vê o desespero da May chorando e a MJ dizendo ao Peter que vai ficar bem. A tela escurece. Apesar do Peter ter sido considerado inocente da morte do mistério, J. Jonah Jameson faz mais uma reportagem dizendo que estavam tentando encobrir tudo e que Peter realmente matou o mistério. Em outra cena, a gente vê um homem afiando a sua faca enquanto passa por arquivos muito específicos sobre o Homem-Aranha. Um deles mostra ele ao lado de Tony Stark, aquela foto de Ultimato mesmo. Depois disso, ele com os Vingadores em Guerra Civil, se divertindo na Europa, saindo com os amigos da escola, indo em um baile, fazendo vlogs. Ele passa cada arquivo indignado enquanto flashes de memória mostram esse mesmo homem na selva depois da guerra, caçando e deitado em cima do corpo morto de uma mulher. Essa euforia se repete até ele jogar a faca na parede, dizendo: "Mas que desperdício", enquanto pega um telefone ligando pra alguém dizendo: "Dimitri, passagens para Nova York agora!" Ver Peter sendo preso, ironicamente, foi o momento de libertação do Kraven para agir e sair do seu estado estático depois da morte da sua esposa. No momento mais baixo do Peter, Kraven finalmente entende o que ele precisa fazer. Trocamos para um avião. A gente vê o Kraven com até uma piadinha envolvendo uma aeromoça dizendo que ele não pode ficar sem camisa no avião, enquanto ele mostra um macacão de pelo de leão como se fosse algo adequado. Uma mulher se senta ao lado do Kraven. Ela começa a flertar com ele, mas Kraven diz para Dimitri parar com as gracinhas. A mulher tira o que parece ser uma das máscaras de mudança de rosto presentes em Soldado Invernal, revelando um homem com um rosto plastificado branco. Era o Camaleão. Ele pergunta a Kraven se aquele seria o último trabalho deles e se ele encontrou o candidato perfeito. Kraven diz que sim, ele encontrou a presa perfeita. Voltamos a Peter, ele tá na cadeia enquanto a sua narração contando sua história pro Boomerang continua. Mas aí, você não tinha o contato dos Vingadores, o pessoal do Stark? Então a gente vê uma montagem rápida do Peter sendo expulso do Sanctum Sanctorum, recebendo caixa postal da Pepper e do Rap dizendo que eles estavam viajando. Ele tava sozinho nessa. Pela primeira vez na vida, ele teria que arcar com as próprias responsabilidades. Não tinha como fazer um pedido pra todo mundo esquecer a identidade dele, nem um apartamento chique pra sua tia ficar. E em um encontro dos prisioneiros com os familiares, a May lhe diz que tá ficando na casa da MJ e recebe uma carta dela. A carta atualiza o Peter sobre os acontecimentos, sobre como o pai dela agora odeia o Peter e não quer que eles se falem mais, já que por conta das polêmicas, nem ela, nem o Ned conseguiram entrar numa faculdade. MJ explica ao Peter que escondeu todo o equipamento na casa do seu pai, o traje da Aranha de Ferro, a Flamingo Suit, a roupa original, para não levantar suspeitas maiores ao garoto em relação aos equipamentos. Peter se encontra com um abutre na prisão em uma cena bem cômica. Peter também fala com o Escorpião e aí não é tão cômico. Ele diz pro Peter se preparar para a nova prisão se ele não fosse mesmo o Homem-Aranha, mas se ele fosse, era para ele se preparar para ele. Vemos Kraven de longe analisando uma sala de conferências, como aquelas em que alcoólatras anônimos se encontram para sessões, mas o papel dizia: acreditamos em mistério. Era um encontro de um grupo que acreditava que Peter realmente tinha matado o vilão e que Quentin Beck era um herói. A gente vê a casa da MJ sendo atingida por pedras e tomates de fanáticos do culto do mistério. Ela parece preocupada e triste. O pai da garota grita: olha só o que esse seu namorado nos colocou. Toda aquela mensalidade daquela escola cara no lixo. Enquanto ele fala, a gente vê a MJ escrevendo um blog sobre todas as coisas boas feitas pelo Homem-Aranha. Ainda não tá pronto.
A gente tem uma luta na prisão em que os detentos tentam machucar o Peter, mas ele luta contra. Após a luta, Peter acaba indo para Solitária um dia antes da sua transferência, eles serão transferidos para uma nova prisão. Peter não sabe mais quem ele é, ele tá passando por uma crise de identidade. A transição entre a adolescência e a vida adulta, das novas responsabilidades que ele tem que assumir agora, como ele tá sendo forçado a se tornar um adulto. Ele tá sozinho, mas pega uma folha de papel escondida e faz um desenho, relembrando de quando a MJ o ensinou a desenhar. Ele sentia saudades, mas tinha uma responsabilidade a cumprir. Permanecer ali era o pagamento pelo que ele fez, e se ele saísse, só dificultaria a vida de todo mundo que ele ama. A gente vê May na casa da MJ preocupada por estar lidando com todo aquele processo, e percebemos que há alguém observando em cima de um prédio é Kraven. Kraven acha injusto que ela esteja tendo que pagar pelo que seu sobrinho fez, mas aquilo logo iria mudar. May está passando por um processo de negligência parental. MJ e Ned foram absolvidos, mas estão sob vigilância constante por risco de morte. Não é só uma faculdade, a família do Peter tá de fato em risco de vida. Kraven conversa com o Camaleão no terraço. Você sabe por que estamos fazendo isso? Camaleão diz que sinceramente não entende por que perder tempo com alguém tão mediano. Kraven diz que tá ficando velho, ele já perdeu a Calypso, a sua esposa, e sua própria mãe quando Dimitri e ele eram crianças. Ele só se tornou o que é agora porque sofreu, porque passou pela dor e foi lapidado como um diamante escondido no meio da sujeira. Segundo ele, é assim que você leva uma pessoa ao seu potencial máximo, fazendo-a sofrer. Kraven, no meu roteiro, é basicamente a representação dos fãs do Homem-Aranha. Ele quer realizar o sonho de todo fã do herói que reclamava da versão dele do MCU, fazê-lo sofrer. Ele vê Peter como uma criança mimada que teve a ajuda de todo mundo ao seu lado por pessoas melhores que ele, que nunca teve que se levantar sozinho e nunca teve perdas significativas. Na perspectiva do Kraven, Peter não sabe o que é sofrimento de verdade. Ele é aquela representação daqueles velhos extremistas que acham que essa nova geração é Nutella e cheia de mimimi, que o que falta pro Peter atingir o seu potencial máximo é sofrimento, e é isso que ele vai lidar. Kraven não quer matar a sua presa enquanto ela for fraca, porque quando a presa é fraca, não tem recompensa, nem boa caça, é tudo fácil. Mas quando ela estiver consumida pela dor, adrenalina, raiva e sofrimento, nesse momento a caça vai ser digna. Kraven até sente uma certa empatia pela prisão do Peter, por perceber que lá dentro ele não vai atingir seu real potencial. Então é um filme que conversa com os fãs, trazendo uma certa metalinguagem. É o desejo dos fãs de ver esse Peter mimado do MCU sofrendo, representado em um único personagem, que no fim é uma paródia dos próprios fãs. Kraven e Camaleão planejam em como tirar o Peter da prisão. Eles falam sobre o dia da transferência. Camaleão diz que não deve ser uma boa ideia, mas recebe um tapa do Kraven. Era um relacionamento tóxico e abusivo entre os irmãos. No dia seguinte, Peter tá pronto para a transferência. Presidiários lhe olham de lado quase como uma ameaça velada, até que Adrian Toomes e Mac Gargan sobem no ônibus junto dele para serem transferidos. Gargan faz um barulho de escorpião, assustando o Peter. Ele e Boomerang sobem e se sentam, enquanto o ônibus sai do presídio e sai pela estrada, ele olha pela janela. Nova York. Linda, como que ele sentia saudades? Ele tá triste, melancólico. Quando o ônibus dá um tranco e para, os detentos gritam e zombam com o motorista. Ninguém entende nada. Algo começa a romper a parte de cima do ônibus, como um animal rasgando metal com uma grande lança. Uma lança que só poderia ser de Vibranium. O ônibus balança e do corte do teto um homem desce. Kraven, o caçador. Um policial tenta atacar, mas ele o derrota facilmente, pega a chave das algemas e joga para um dos presos. Ele tá indo em direção ao Peter, que quebra sua algema com seus poderes, enquanto um dos presos diz: "Eu sabia que era ele mesmo." Eles começam a se soltar enquanto Kraven se prepara para atacar, dizendo: há quanto tempo ele esperava por aquilo? Da onde você veio? Quem é você? E por que você tá sem camisa? Kraven joga sua lança e quase acerta a cabeça do Peter, que tem sua roupa prendida na parede por ela. Ok, forma estranha de se apresentar. Normalmente começa com: oi, tudo bem? Eu sou um cara sem camisa bizarra. Ele a rasga e parte pra batalha. Ai, bonitão. De que madame que você roubou esse cachecol? Tá tão fora de moda. Eles lutam no ônibus enquanto os presos se soltam, incluindo o Boomerang. A maioria foge, e o Abutre aparece fugindo, mas o Gargan pega um vidro do chão e tenta atacar o Peter. Kraven joga o Gargan pra longe, dizendo que aquela era a sua presa. Peter chuta o Kraven despercebido pra longe, que quebra a janela do ônibus e cai pra fora. Eles lutam do lado de fora e Peter pergunta quem ele era. O homem apenas responde: o seu mentor. Ele joga dardos que Peter desvia, mas um deles o acerta.
Ele tá sonolento, cambaleando, enquanto Kraven se aproxima para dar o golpe final, dizendo que aquilo foi fácil, quando percebe a aproximação do Boomerang, que é atingido pela lança do Kraven a tentar proteger o Peter. Boomer! O garoto grita e Boomerang o pede para fugir. Ele pula em cima de um caminhão de lixo, todo machucado, cai lá dentro e desmaia, enquanto Kraven, à distância, joga o corpo morto do Boomerang no chão, como se não fosse nada. Kraven encontra no chão a carta escrita pela MJ sobre o traje e onde ela guardou e começa a ter uma ideia por onde começar o seu objetivo. Mas qual seria esse objetivo? Peter acorda num caminhão com buzinas, sons de carros de Nova York. Ele vai até um beco, vê um varal cheio de roupas, ele sobe, se veste, colocando uma camiseta com o rosto do Homem-Aranha com um X em desaprovação. Ele desce e vai até uma televisão na rua. Tem alguém se passando por ele na televisão. Um Homem-Aranha fazendo assaltos, roubos, logo depois que ele fugiu da cadeia. Como que isso era possível? Ele corre até um telefone de rua e fala com a May pelo telefone. May tá lá no quarto da MJ e o pai dela ouve a conversa por trás da porta. A gente vê ele ligando pra alguém, dizendo: "Ele tá vindo." Peter vai até o prédio de MJ, mais uma vez não sendo capaz de lidar com o próprio problema e procurando ajuda. Ao mesmo tempo no prédio, pessoas começam a se juntar, pessoas do culto do mistério, gritando pra Peter sair de lá de dentro, como se já soubessem que o fugitivo iria até lá. Mas como? Em um quarto, MJ e seu pai brigam. Ele diz que ele só tá tentando ajudar ela a se libertar da manipulação daquele moleque, mas ela diz que quem a manipulou de verdade a vida toda era ele, tentando controlar cada ato, cada amizade. Ele grita com a garota e May intervém, perguntando se ele tem sequer noção da garota maravilhosa que ele tem como filha. "Eles dizem na televisão que ele é uma ameaça, eu só queria te proteger de monstros como ele", diz o pai da MJ. Mais uma vez uma representação de como as pessoas são iludidas por fake news nos dias de hoje. Peter chega no local que tá cheio de apoiadores do mistério jogando pedras com tochas de fogo, mas não invadindo o local. Peter tá desesperado e sem pensar invade o apartamento pela janela enquanto tá todo mundo vendo. Alguém joga uma garrafa com fogo que queima a cortina da sala da MJ, criando um princípio de incêndio. Peter dá um basta e pergunta onde tá a Aranha de Ferro. MJ diz que tá no seu armário. Peter se locomove até o local, mas quem tá lá é Kraven. Peter começa a gritar, perguntando quem que era ele, por que ele estava fazendo aquilo, mas ele não responde. Apenas uma luta começa. Resumo é que o Peter é arregaçado na porrada, tentando chamar a Aranha de Ferro pela ativação de voz. A roupa tenta alcançar o Peter, mas o Kraven a segura no ar com toda a sua força, enquanto ela cria uma casca vazia que deveria ser preenchida pelo corpo do Peter. E assim como o Ultron Guerra Infinita, ele estoura a armadura com as suas mãos, como se não fosse nada. Ele diz a Peter que ele não consegue sem sua tecnologia, então eles deveriam lutar como homens. Peter ainda conseguiria em teoria alcançar a roupa, mas Kraven é mais rápido e joga o garoto pela parede. Eles lutam no hall dos apartamentos, assim como a luta com o Duende Verde no filme original. Peter tá sendo humilhado e em um breve momento virando a luta quando consumido pela fúria, socando Kraven violentamente, que ri, dizendo que era exatamente aquilo que ele queria tirar do Peter, a fera que tava lá dentro. MJ aparece e joga a Aranha de Ferro pro Peter, que se transforma no garoto. Kraven diz que quase conseguiu fazer o garoto atingir seu potencial escondido, mas é claro que ele apelaria pros seus brinquedinhos. Peter usa a teia de choque no Kraven, que segura o fio de teia e enrola no seu braço, suportando os choques. Peter tá assustado e começa a usar todas as variações: bomba de teia, teia de fogo, teia ricochete, congelante, teia dupla, mas o Kraven tem uma forma diferente de se adaptar pra cada uma, usando facas, lanças ou até os próprios braços. Peter até tenta usar as garras da Aranha de Ferro, mas Kraven as enrola com a própria teia do Peter e as quebra. O pobre garoto nunca lutou com alguém sem tecnologia alguma. Abutre, Mistério, todos tinham tecnologia iguais ou semelhantes às que ele usava. Mas o Kraven estava vencendo usando apenas sua parte humana. E aquilo não seria o bastante. O homem pega os braços do Peter e os aperta, quebrando os atiradores de teia, jogando o garoto no chão e pulando em cima dele, quebrando cada andar até chegarem ao hall principal que está sendo invadido por apoiadores do mistério. May, MJ e Ned lutam contra os invasores. Enquanto o Peter está sendo arregaçado pelo vilão, ele usa uma adaga especial feita de vibranium e corta a armadura em pequenos pedaços, a destroçando aos poucos. Repentinamente, Ned é atacado por um dos cultistas e o garoto se desequilibra e cai pela escada do prédio, caindo desmaiado no chão na frente do Peter. Sai da frente! Não. Ei, cara, eu tô aqui. Irmão, segura minha mão, por favor. Calma. Ele tá respirando. Por favor, diz que ele tá respirando. Todo mundo para, até os invasores,
Kraven olha pro Ned e depois pro rosto enfurecido do Peter, que demonstra uma força nunca antes vista para lançar Kraven contra a parede. O que deveria fazer um homem normal chorar de dor, faz o Kraven sorrir. Seu plano tava dando certo. Peter empurra os cultistas sem dó, mesmo sendo humanos normais. Ele segura o seu amigo. Saiam daqui! Eu juro que eu vou matar qualquer um que chegar perto. Vocês estão me escutando? Vemos câmeras o gravando, mas o silêncio continua. Tem sirenes, Kraven desapareceu junto com o resto da armadura de ferro. Peter vê que seu amigo ainda tá respirando, mas em fúria ele se levanta. Sem razão, sem lógica, MJ tenta ele impedir, mas ele apenas diz: MJ, leva ele para um hospital agora! Começamos assim uma perseguição através dos prédios, no meio de uma manifestação enorme do culto do mistério. Dentre balões, cartazes, Peter os atravessa em fúria como nunca antes vimos. Seria uma perseguição semelhante à do Peter atrás da Gata Negra lá no Spider-Man PS4. Peter tá usando parte do que sobrou da sua armadura de ferro, mas sem os atiradores de teia ou qualquer tecnologia. Kraven joga facas que diminuem a velocidade do Peter até o ponto dele conseguir desaparecer. Kraven tá fora de si. Para testar os limites de Peter, ele ataca todo mundo ao seu caminho, incluindo os que fariam de tudo para matar o Peter. Ele joga adagas nas pessoas, Peter pula na frente e as recebe no lugar. Kraven agarra uma mulher e a joga de um prédio, mas Peter continua salvando todo mundo. Kraven o chama de fraco, essa moralidade ridícula o contém. Em contrapartida, a gente vê a MJ e May desesperadas na ambulância com o Ned, que tá inconsciente. Kraven tá em um beco com o que parece ser um homem vestido de Homem-Aranha. Peter parece compreender que a pessoa que tem feito os crimes que ele está sendo acusado no seu nome é esse homem. Ele desce e outra batalha acontece. Peter espanca violentamente, perguntando enquanto chora o motivo de tudo aquilo. Por que você tá fazendo isso? Por quê? Por quê? Kraven tá nas sombras e Camaleão pede pro Peter parar. Peter para, joga o homem na parede e o prende com teia. Kraven parece desapontado e sai do local. É ali que Peter descobre que o Camaleão trabalhava com Kraven, e ele tinha dito que mataria o Peter se ele atacasse o Camaleão, mas ele só desapareceu. Kraven usou o próprio irmão como um teste pro Peter para ver até onde ele chegaria. Obviamente Peter não mataria o Camaleão, ele não chegaria nesse extremo. A polícia chega no local para prender o Camaleão, e um bilhete deixado pelo amigão da vizinhança diz: chequem suas fontes e cópias baratas. Vemos uma lembrança, um jovem numa floresta, correndo e sorrindo, sendo abraçado por uma mulher, sua mãe. Um flash de luz aparece como um trovão. A criança tá chorando em cima do corpo da mãe. É tudo muito confuso. A gente vê um homem, o pai do Kraven, virando as costas e o deixando, até que a gente vê o Kraven parado na chuva de forma deprimente. Em contrapartida, Peter tá parado na chuva, pensativo, olhando pro quarto de hospital do Ned. Ele se balança dali para outro lugar usando seus antigos atiradores reserva de teia que a gente viu lá em Homecoming. Peter conversa com o Camaleão ao estar infiltrado na prisão. Camaleão então decide falar, dando um breve resumo da vida dos dois, enquanto a gente vê um flashback do passado. Após a morte da mãe do Kraven, ambos se conheceram através do seu pai, eles eram meio-irmãos. Segundo Dimitri, Kraven sempre foi uma criança feliz, animada, mas com o tempo, os abusos do seu pai e seu treinamento, ele foi se tornando cada vez mais sério, agressivo e fissurado pelas suas caças. Camaleão era um garoto inteligente, mas longe de ser do tipo que se destaca, sempre estando em segundo plano, sozinho, e sempre que chegava perto de outra pessoa, não demonstrava uma personalidade própria, mas se adaptava, como um camaleão. Ele fingia ser quem não era e conquistava quem tivesse por perto. Ele não tinha identidade própria, era apenas uma máscara. A gente tem cenas do Kraven xingando o Camaleão, batendo nele, mas o homem sempre se mantinha ali, fiel ao irmão. Vemos Kraven e Dimitri trabalhando juntos, mas Kraven parecia cada vez mais depressivo nas suas missões, como se tudo aquilo perdesse sentido. É quando uma missão na Rússia ele comenta em uma fogueira com o Camaleão a vontade de ter um filho, alguém para passar o seu legado, alguém moldado pelo sofrimento, assim como ele. Mas após a morte de Calypso, sua ex-esposa, aquele sonho seria impossível. Ou será que não? Camaleão não concordava com a ideia de treinar pupilos, mas ele era um subordinado do Kraven, dentro de uma relação abusiva em que ele não tinha identidade, se moldava o irmão, se moldava ao mais forte. Peter ainda tá confuso. Por que ele? Por quê? Camaleão revela que Kraven considerava o Homem-Aranha uma presa fácil, um ser de habilidades extraordinárias que nunca tinha atingido seu potencial sem a ajuda de alguém. Ele observava, estudava e compreendia que as armaduras, as tecnologias, tudo isso tornava Peter uma criança mimada, tirada do seu potencial. E então, Peter deveria sofrer
como ele sofreu. Sabe aqueles tiozão que falam que eles andavam na lama pra ir até a escola e que tudo é entregue de mão beijada pra nossa geração? Então, esse é o Kraven. Peter sai do local indo até o terraço quando seu sentido aranha ativa. É Kraven. Ele diz que Peter ainda não tá maduro, que não era a caça perfeita ainda, e Peter o interrompe. Deixa a minha família longe disso! Kraven diz que a vida não lhe deu esse luxo quando ele perdeu seus pais e não daria esse luxo pro Peter. Um dia ele teria que aprender. Kraven só estava adiantando esse aprendizado. Ele diz que Peter deveria agradecer. Ele não merecia aqueles poderes, mas Kraven o faria merecer. Ah, se faria. Peter retorna ao hospital vendo todos os amigos da sua escola deixando presentes pro Ned enquanto a May cuida dele. Alguém parece chamar o Peter quando todos vão embora. Peter entra no quarto, machucado, destruído. May briga com ele pelo garoto ter desaparecido, mas ele chora. Eu só quero que pare. Eu só quero que isso pare. Por favor, eu só quero que isso pare. Chora e se joga nos braços da mãe em desespero, não pela situação, mas por não suportar Ned tá mais. de cama por minha causa, porque eu fui fraco, porque eu procurei ajuda. O Kraven tá certo. Bem, o Kraven tá certo, eu sou fraco. Ele acha que eu não mereço e que tudo que eu tenho foi recebido, foi dado. E ele tá certo. Talvez eu não mereça. Eu deveria ter lutado sozinho e não envolvido vocês nisso. E agora olha onde a gente tá. May diz que ele não precisava lutar sozinho. Esse não é o conceito de responsabilidade, não é lutar sozinho, mas estar disposto a lutar e entregar esses dons ao mundo como se não pertencessem a ele. Você tem poder. E com grandes poderes também vem grandes responsabilidades. Então, acontece. Não enquanto ela morria, não em uma cena de ação, mas na calmaria de um hospital frio e vazio. A calmaria é quebrada por uma gritaria generalizada do lado de fora. Peter e May olham e é o maldito culto do mistério. Lá fora, o esperando. E no meio deles, de pé em cima de um carro, Kraven, o caçador, com uma tocha nas mãos. Ele olha pela janela e o Kraven sumiu. Peter se aproxima mais ainda da janela e ela se quebra com o chute do homem que entra socando Peter. A batalha vai pra fora do prédio, no meio dos protestantes. Tia May tenta sair do prédio, mas ele tá cheio de pessoas protestando contra o Aranha, o culpando pelo coma do Ned. Ela é jogada pra dentro enquanto a luta continua. Eles caem dentro do prédio novamente. Kraven tá sorrindo enquanto espanca o Peter, que estende a mão pedindo, implorando pra May fugir. Mas ela não foge. Ela vai até o Kraven, tira uma das adagas do seu cinto e o esfaqueia repetidamente nas costas. Ele não parece sentir, só se levanta enquanto ela, assustada, vai pra trás, perguntando se ela realmente achava que ele mesmo já não tinha usado essas facas nele mesmo antes, pra sentir a dor. Ele retira as facas e se auto-esfaqueia. De novo e de novo, ele vai se esfaqueando, abrindo buracos no seu corpo. Ele era sádico, doentio, nada que Peter tinha enfrentado até ali. Ele chega perto da May, tira uma das adagas e... Deixa eu pegar a folha. acerta. Tia May foi esfaqueada. Peter grita, chorando, sem forças, debaixo dos escombros. Os levanta com uma força nunca antes vista e chuta Kraven nas costas. Ele parece quebrar algumas costelas, mas sai do local. May, ela morreu por conta dessas pessoas. Ela poderia ter saído, mas ela disse que o Peter devia ajudar. Por quê? Não é justo. May. Ned acorda do seu coma, mas ainda tá debilitado. Uma mensagem do Camaleão como Homem-Aranha passa na televisão dizendo que ele matou sua própria tia e faria pior dali em diante. Vemos uma montagem de cultistas do mistério enlouquecendo, indo até as ruas, queimando figuras do Homem-Aranha. Tudo tá um caos. O Camaleão é a antítese do Homem-Aranha. Enquanto Peter inspira a ideia de que qualquer um pode ser um herói, Camaleão seria a ideia de que qualquer um pode ser um criminoso. E ele inspira o culto do mistério. No sentido de que qualquer um pode ser esse falso Homem-Aranha que odeia o Peter e rejeita a mensagem do Homem-Aranha real. MJ e Ned estão vendo todo esse caos no hospital. Ela faz uma ligação pro Flash e diz que precisa da ajuda dele e dos outros amigos. A gente vê Peter sentado em cima da sua escola, no seu local de refúgio. Mas sem Tobey, sem Andrew, sem outros Homem-Aranha, era ele, sozinho pra aprender sobre grandes poderes e grandes responsabilidades. Mas então, todos os seus amigos chegam lá.
Não versões dele de outro universo, que ainda é bem legal, mas sim pessoas que o amavam, que o conheceram a vida toda. Eles se abraçam com força. Matar ele. Mas MJ tenta dizer que aquele não era ele. Peter parece não estar convencido, ele diz ter um plano. Mas calma, tem um plano. A gente não ouve o plano por enquanto, a cena escurece. MJ, sabendo do plano do Peter, finalmente aceita o convite que ela tinha recebido antes de participar do programa do JJ Jameson. Vemos todas as televisões, celulares ligados no programa do Jameson com a Michelle. Então a gente vê os colegas do Peter, Flash, Beth, Cindy, todos entrando na sala de programação e colocando um pendrive. Primeiramente com imagens do Mistério fazendo seus monólogos de criminoso contra o Peter, provando de uma vez por todas que o homem era um vilão, seguido de uma mensagem do Peter. Uma mensagem parecida com a de No Way Home, em que ele chama os vilões para a Estátua da Liberdade. Mas ao invés disso, ele convida o Kraven para o Central Park, para sua última caçada. Essa é a sua tão esperada última caçada, Kraven? Olha, tudo isso é minha culpa. Se eu não tivesse sido irresponsável e inocente com a minha identidade, tantas pessoas não teriam se ferido. Agora eu assumo o risco, porque alguém me ensinou que com um grande poder deve vir uma grande responsabilidade. E essa pessoa poderia estar aqui se eu tivesse sido responsável. Mas agora eu sei o que ser o Homem-Aranha significa para essa cidade. E o Homem-Aranha, ele me transcende. Ele transcende o rosto por trás dessa máscara. E quem me fez isso foi você, Michelle Jones. MJ, eu quero muito... Ele vai dizer algo sobre a MJ no final do discurso, mas a programação é interrompida quando o Flash e o resto dos amigos do Peter são expulsos da sala de programação numa cena bem cômica. Voltamos para a entrevista com o Jameson, e claro, normalmente uma entrevista assim seria interrompida pelo entrevistador, mas Jameson, em todo o seu ego e raiva, se sente no direito de tentar zombar da Michelle sobre o Peter ser só um garoto mimado, fraco e que destruiu a vida dela. Mas ela então começa um discurso sobre o quanto Peter é alguém bom, puro. Sim, ele foi responsável, mas por inocência. Não, ele não sofreu as maiores perdas do mundo, mas ainda assim fazia tudo o que podia pelo bem das pessoas. Cuidava de quem amava, poupava aqueles que lhe causaram mais dor, e que não importava quanta dor eles fizessem o Peter passar, não importa o quanto tirem dele, porque ele vai continuar sendo alguém bom, porque ele é assim, é isso que ele é. Ela diz sobre o símbolo que aquele herói significa, enquanto a gente vê o Peter se balançando com um traje não visível no sol. MJ diz que ele era um símbolo de esperança, de bondade, de perdão, que mesmo com toda a dor que Nova York o causou, ele continuava ali. A gente vê posts na internet sobre o discurso dela, Twitter, Instagram, pessoas fazendo lives, crianças vendo a televisão e pegando máscaras do Homem-Aranha, vestindo roupas do herói que representavam algo nesse momento, que mesmo no seu momento mais baixo estava disposto a lutar por quem amava. Era uma mania de pessoas inspiradas pela mensagem do Peter na TV, pela mensagem da MJ, pelo herói que até arriscou sua vida contra um titã do espaço, pela Terra, pelos seus amigos e por pessoas que ele nem conhecia. O filme é essa história sobre esperança, sobre a mídia, sobre fake news e como as pessoas realmente acreditam em falsos símbolos como o mistério, porque elas estão desesperadas para acreditar em algo, estão desesperadas atrás de esperança que procuram no lugar errado, nas pessoas erradas. Homem-Aranha Longe de Casa começa essa discussão e não termina porque é um filme vazio. O Sem Volta Pra Casa original nunca menciona essa discussão sobre a mídia e fake news só para fazer fanservice, mas aqui no meu roteiro seria o tema principal, o tema de que existem sim pessoas lá fora lutando pelo bem, pelos nossos direitos. A gente só precisa encontrar essas figuras de inspiração, que são as pequenas pessoas, não bilionários, mas o jovem pobre, estudioso, com um futuro brilhante. É nele que a gente deve acreditar, em pessoas como a May, mães, pessoas que lutam pelo que amam e pelo que é certo, não na esfera política gigante, mas naquela sua mãe que cuida de você todos os dias, naquela avó incrível que você tem. Enquanto tudo isso é dito, Peter se balança até o Central Park, e aí a gente vê o seu traje. Ele é um misto remendado feito por ele mesmo, costurado, amarrado, amador de todos os trajes que ele já usou. Um braço é da Aranha de Ferro, usando atiradores de teia que ele fez de última hora, um braço da roupa Stark, outro da preta e vermelha e pedaços até da sua roupa caseira. Era o momento dele provar que o Kraven estava errado.
Era a última caçada. Caça versus caçador. Peter se movimenta através da árvore sem que os olhos pudessem acompanhar. Ele suspira, mas o sentido ativa de novo. Ele pula e desvia de dardos jogados pelo Kraven com uma agilidade nunca antes vista. Peter vai para outra árvore procurando seu inimigo que o ataca. Kraven tenta esfaquear Peter, mas ele desvia. Eles caem no chão e Kraven usa um pedaço de teia do garoto para tentar enforcá-lo. Peter luta contra a força animal do Kraven e consegue fugir, se jogando para debaixo de uma ponte próxima. Kraven desce procurando pelo Peter, que desaparece na escuridão, se camuflando no ambiente escuro. Tudo bem. Kraven dizia que não usava gadgets, mas ainda confiava lá nas suas armas e na sua força sobrenatural, e também era um ponto contra o Peter. Ele precisava de uma estratégia. O garoto então entra no zoológico do Central Park. Lá dentro ele arromba a área de armas que eram usadas para acalmar os animais. Com dardos soníferos, ele coloca nas suas costas a arma, arranca uma parte do seu traje e do seu braço para melhor flexibilidade, pega um pouco de lama e passa no rosto. Vemos ele desaparecendo no meio das árvores novamente. Acompanhamos agora o ponto de vista do Kraven. Movimentos em árvores fazem ele se assustar e atirar dardos, mas não tinha nada ali. Pássaros voam e bichos correm no meio das matas, como se uma figura assustadora estivesse ali. Kraven vai para trás quando parece que de todos os lados as árvores se mexem, como se o Homem-Aranha estivesse por todos os lados. Então que Kraven é acertado por um dardo. Ele o retira. Peter soca o Kraven e volta pra mata. Quem era o caçador, agora se torna a caça. Kraven corre desesperado, ele estava perdendo o território. Em resumo, Peter humilha o cara usando uma armadilha de teia que captura o Kraven em uma árvore. Sem tecnologia, só sua inteligência e habilidade. Kraven corta a teia, cai no chão e é recebido por um chute do Peter que leva o homem a uma área mais aberta do parque. A gente vê pessoas se aproximando do parque, quebrando as barricadas da polícia, curiosas. Peter tá socando o Kraven em ódio quando vê o homem sorrindo. Ele soca mais forte, assim como o Peter contra o Duende no filme original. Soca, 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 até o Kraven perder diversos dentes e sangrar no chão. Peter para. Não, ele não continuaria aquilo. Ele vira as costas pro Kraven, que grita com o Peter dizendo que ele não podia fazer aquilo, mas ele continua andando, quando o Kraven lança uma adaga que atravessa o braço do Peter. Kraven grita que o Peter não vai virar as costas pra ele. A gente vê imagens do pai do Kraven virando as costas pra ele no passado, em desapontamento, quando ele era uma criança. Peter agoniza enquanto o Kraven o pega pelos cabelos e joga no chão, enquanto o soca. Peter, naquele ponto, parece que tá desistindo. Por que lutar? Ele perdeu tudo e era a sua culpa. É quando a gente vê uma criança chegando vestida de Homem-Aranha no ambiente. Kraven para de socar o Peter e diz: "Que fofo, um fã." Outros começam a chegar, pessoas com máscaras, roupas, camisetas, mas especialmente todos vestidos de máscaras, trajes diferentes, cosplays do Homem-Aranha. O local fica totalmente cheio, mais e mais chegam, enquanto uma criança grita que Peter conseguiria. Não, não Peter. Homem-Aranha, você consegue. Uma garota pega uma pedra e joga no Kraven, seguida de outros. Outros jogam mais e mais e mais e mais pedras. Todo mundo ao redor vestido de Homem-Aranha jogando pedra no Kraven. Era uma mania. Pedras e galhos e lixo e tudo que você pensava vindo de todos os lados no vilão. Ele vê aquilo, aquela rejeição do seu plano de ajudar o mundo com um sucessor digno, seja ele ou o Peter, e ele se enfurece. Ele se levanta e empurra uma mulher pra longe. A mulher tropeça e parece torcer o tornozelo. Ele vai atacar uma criança quando a gente ouve o grito do Peter de longe, seguido do Kraven parando logo antes de chegar na criança. Peter segura uma teia, machucado, sangrando, destruído, sem traje, sem um dos atiradores, sem arma de sonífero, só ele. Peter puxa o vilão e o soca com força total, espancando o vilão novamente, que continua rindo descontroladamente. Peter vê todas aquelas pessoas. O Homem-Aranha significava alguma coisa. Existia sentido em tudo que ele fazia. Pessoas de todos os tipos, raças, idades. Era esse o seu propósito. Esse era quem ele era a sua identidade. Ele levanta Kraven e faz como o Andrew contra o lagarto lá em Tasme, o enrolando em teia e puxando em uma árvore, o deixando de cabeça para baixo. Kraven grita novamente enquanto Peter dá as costas ao invés de se importar com o vilão. Ele vai até a população. Uma criança vê que Peter tá sem o seu traje e diz que ele poderia ficar com o dela. Um casaco do herói feita por ela mesma, com um design bem parecido com o dos quadrinhos. Peter te segura, sorri e coloca o traje que a menina lhe deu. Olhando para todas aquelas pessoas, os nova-iorquinos que ele achava que o odiavam, na verdade, ele estava os inspirando. Talvez se ele tivesse desistido, se tivesse deixado o culto do mistério vencer, eles teriam perdido.
Peter então se balança no pôr do sol, com todos os observando. Ele era o herói daquele povo, e cada um deles eram os heróis dele. Um vídeo então começa de pessoas falando bem do Homem-Aranha, assim como no primeiro filme do Sam Raimi, mas é algo gravado, algo feito pela MJ pro Peter e para entrar na faculdade de jornalismo que ela sonhava. Ela não vê o seu namorado há alguns dias depois dos acontecidos. Nova York tá toda comovida e recebendo a verdade. MJ expôs tudo sobre o mistério, Jameson, Camaleão e Kraven, em um blog feito por ela e pelo Ned, causando uma movimentação e massas apoiando o Homem-Aranha, mas Peter continuava desaparecido. MJ tá com o Ned de volta na escola para graduação. Ela foi aceita no MIT e ainda não ouviu do Peter. Estão todos se cumprimentando quando ela vê de longe o Peter com uma mochila. Eles conversam sobre como tudo poderia ser diferente e como ela queria ele com ela. Não dá mais, MJ. Agora eu finalmente sei quem eu sou. E eu não posso mais te colocar em risco. Eu não posso te perder. Essa vida vai me perseguir pra onde eu for. Ela se irrita, briga com ele. Diferente dos outros filmes, ela não aceita, mas diz que a escolha era dela, ela queria ficar com ele. Peter não entende e diz que sente muito. Ela chora, perguntando o que o Peter iria dizer lá no vídeo sobre ela lá atrás, mas ele não diz nada, deixando em aberto, apenas a beijando uma última vez, entregando o papel. Ela, irritada e chateada, vira as costas e anda, um oposto do que aconteceu em Homem-Aranha 1 entre o Tobey e a Kristen Dunst. Ela abre o papel e vê um desenho, o desenho que Peter estava fazendo para ela lá na prisão. Peter se distancia e uma música épica começa. Vemos a cena do apartamento do filme original. Peter tá com o traje do casaco que a pequena garotinha lhe deu, e do lado uma máquina de costura. Ele então sai pela janela como um novo homem, um novo Homem-Aranha, se balançando pela cidade e finalmente entendendo o que significam grandes poderes e grandes responsabilidades. Aquele era um novo dia. MJ, eu quero muito que você saiba que você e a May me ensinaram tudo sobre o que é ser o Homem-Aranha. E eu sei que o Homem-Aranha pode até ser uma inspiração para Nova York continuar lutando, continuar de pé, mas na realidade, MJ, o que você nunca entendeu é que sem uma Michelle Jones não existiria Homem-Aranha. Você é a força que me mantém de pé. E eu te amo. Pós-créditos 1. Peter é recebido pelo Doutor Estranho no Sanctum Sanctorum, que explica que talvez haja uma forma de fazer todos esquecerem sua identidade. A tela escurece.